A gente volta a falar do estúdio da CBN Maringá no EcoTIC Nova 2025. Ao meu lado está um dos palestrantes do evento, o palestrante que faz a abertura oficial, na palestra magna de abertura do evento, Juliano Kimura. Olá, tudo bem, Juliano? Opa, Lu, muito prazer, muito obrigado por me receber aqui. Juliano, você fala na sua palestra sobre a pós-inteligência artificial. Fiquei muito curiosa sobre esse tema, porque já tá tão difícil a gente ainda digerir a inteligência artificial, agora tem pós-inteligência artificial. Como é que é isso? Eu acho que assim, eu estou estudando a IA já faz um tempo, e o que eu percebi é que todo mundo está falando dessa superfície que está arranhando agora, só que ninguém está conseguindo enxergar um passo depois. E eu acho que com essa velocidade, você enxergar um passo depois é mais importante do que o que está acontecendo nesse exato momento. Porque a velocidade de atualizações, ferramentas, novas ferramentas, é absurdo. Eu fiz uma análise, surgem 4 novas ferramentas de IA por dia, em média. Mas são ferramentas novas realmente ou são repetitivas? Novas ferramentas, sem contar atualizações. Então, você imagina que eh, eu tive um insight testando a IA. Eu pegava de manhã, começava a testar uma ferramenta, excelente. Chegava de tarde, testava outra, excelente. Chegava no final do dia, testava mais uma, excelente. E eu me fragrei 3 dias fazendo só isso. Foi quando eu entendi que assim, não tem mais como você acompanhar. Você precisa, na verdade, já olhar o além. Você já precisa se preparar para o que vem logo depois dessa revolução. E vai ser uma revolução gigantesca. Eu até brinco que vai ser a última revolução industrial. Sério? Sim, sim. Mas o que vem depois, então? Você já conseguiu enxergar, então, o que vem depois? Eu faço um paralelo muito bom com a primeira revolução industrial. Assim, a primeira revolução industrial, a gente começou a ter uma ênfase maior nas pessoas. Então, desde a primeira revolução industrial, o que mais vem crescendo, vem surgindo, são o entretenimento, as ciências humanas, as habilidades comportamentais. Porque se você parar para pensar, se a máquina começar a assumir o trabalho do ser humano, o ser humano vai ter mais tempo livre para as artes, para a religião, para a qualidade de Ah, vida. isso é fantástico, né? Sim, é a indústria que mais cresce no mundo. Então, você enxergar isso historicamente, né? O pessoal tem uma visão meio alarmista, mas se você parar para pensar, a gente já passou por várias revoluções industriais. Estamos aqui. Mudou o comportamento, mudou a forma como a gente trabalha, como a gente empreende. Se você parar para pensar, 10, 20 anos atrás, a gente tinha um emprego. Hoje a gente já é normal ter 2, 3, 4 empregos diferentes, né? Então o ser humano realmente ele vai ter mais tempo para ele. Mas isso de uma forma igualitária, será? A sociedade vai ter mais igualdade, digamos assim, nesse para usufruir esse benefício? A democratização ela é gradativa. Então vamos dizer o seguinte: a própria rede social, até hoje, a gente ainda ensina sobre usar redes sociais. E eu trabalhei no Facebook em 2014 e 2015. Ah, é? Então a gente está falando, assim, naquela época eu já era palestrante do Facebook. Eu ensinava as pessoas sobre usar as redes sociais para negócios, para a vida profissional. 10 anos, não, 10 anos depois, a gente ainda vê as pessoas ensinando sobre. Então é muito gradativo. O que eu enxergo, e eu tenho uma visão da tecnologia um pouco mais abrangente. Antigamente eu acreditava que ia democratizar por igual. Hoje eu já não acredito nisso. Eu acredito que a tecnologia, de certa forma, ela abre um abismo entre quem tem acesso e quem não tem. Mas isso ele vai gradativamente pulverizando.
Então, se antes a barraquinha de hot dog não tinha como criar um vídeo de propaganda de alta qualidade para o seu pequeno negócio, hoje ele tem. Então, você democratiza algumas coisas, só que quem está, por exemplo, tendo acesso a uma palestra, um conhecimento desse tipo, ele acaba criando uma distância muito grande entre quem não tem. Tem gente que está indo com mais velocidade, né? Exato. Está indo na É a mesma frente. coisa que você dá uma Ferrari para uma pessoa que tá, e ela vai acelerar. Só que o segredo agora é que quem vai sentar no banco da Ferrari e vai começar a dirigir primeiro. Porque pode ser o grande empresário e pode ser o pequeno. Só que no meu ponto de vista, isso sempre aconteceu primeiro nos pequenos negócios. Por quê? Porque o pequeno negócio, ele só precisa ter a bênção de uma pessoa. Ah, entendi. O grande negócio, para você fazer Muito uma mais aprovação, engessado. você tem que ter a bênção de 2, 3, 4, 5, 10 gestores. Então, isso é muito mais lento. Então, por exemplo, um pequeno e médio empreendedor ou um pequeno e médio profissional que identifica essa oportunidade, ele vai avançar mais rápido. Então você acredita que todo mundo um dia, mais para frente, vai ser beneficiado pela IA? Sim, sim. Da mesma forma que é meio absurdo dizer isso, mas a gente ainda tem pessoas que não acessam a internet no Brasil. Nem as ferramentas. Então é um processo realmente de cultura. Eu vou dizer até que a tecnologia ela está democratizada, porque assim, de certa forma, você tem acesso pelo celular. Se você tem o celular e consegue acessar a internet, você já tem acesso às ferramentas. E já tem IA ali trabalhando, né? Exato. Qual que é a dificuldade da pessoa que tem o celular com uma internet de ela começar a usufruir da inteligência artificial? Cultura, ser humano. O que acontece? Ele ainda não tem a iniciativa, porque ele ainda não se convenceu de que aquilo vai realmente mudar o cenário, né? Às vezes, para isso, só falta ele baixar o aplicativo e usar uma vez. Eu lembro que a primeira vez que eu acessei o chat GPT, eu tava com um amigo meu e eu falei, cara, isso vai revolucionar o mundo. E dito e feito. Tava no carro, ninguém falava sobre isso. Eu olhei e falei, cara, tô vendo um negócio aqui que vai mudar tudo. Porque eu tive que fazer duas perguntas pro chat GPT. Porque quando você faz o primeiro teste, você fala assim, não, não acredito. Não acredito que ele vai dar uma boa resposta. Não acredito que ele vai executar uma boa ação ali. Porque a gente está acostumado com a internet meio capenga. Você vai tentar uma inteligência artificial, ela responde de forma burra, de forma que não dá o resultado que você quer. A partir da hora que você faz uma pergunta e ela consegue te trazer para você um pedido, que ela consegue te trazer isso de forma precisa, com alta qualidade, em alguns segundos, isso aconteceu a primeira vez final de 2023. E qual que é a sua recomendação, a sua orientação para quem ainda não entrou nesse mundo da IA? Seja então um empresário, um comerciante, Você tem um dois, jovem. você tem dois posicionamentos. Ou você muda pela dor ou pelo amor. Você pode mudar pela oportunidade. Você vai enxergar isso, você vai falar, cara, isso é incrível. Eu vou surfar essa onda e eu vou obter muito, muito resultado através disso. Então vai pelo amor. Você fala, Uhum. cara, nossa, isso é incrível, eu vou que vou. Ou você vai pela dor. E aí, pela dor, amigo, é onde quando você vai ver o seu concorrente já utilizando, já obtendo lucro, aí você vai correr atrás do prejuízo. Então, na minha opinião, humilde opinião, é melhor ir pelo amor, né? Porque Uhum. aí pelo amor você vai estar na frente, você vai usufruir mais.
vai obter melhor, você vai ser o exemplo. E a gente tem que tomar cuidado, porque assim, lá atrás, a gente fica pensando assim, putz, eu queria ter sido o primeiro, eu tive uma ideia de fazer um site, eu ia usar uma internet, eu ia fazer um site que as pessoas poderiam vender coisas e eu ia ganhar uma comissão. É o Mercado Livre. Uhum. Você teve essa ideia antes deles e você não fez por quê? Né? Então a gente está vivendo esse novo recomeço, Uhum. né? Eu arrisco dizer que muito em breve a gente não vai ter nem site. Não? Não, precisa de site. Vai Site é ser besteira. vai ser o quê, então? Você vai ter uma inteligência artificial Ah, que representa a sua loja na internet e ela vai interagir com o seu redor. Então, o usuário, ele vai chegar lá no site da sua empresa, né? Vai entrar na CBN. Ele vai conversar com a IA da CBN. Ele não é. tem um portal. Para que ter um portal? Não precisa ter um portal. Ele chega para a IA da CBN e fala assim: me conta as últimas notícias de hoje. Me conta as últimas notícias da semana passada. Me dê um resumo em preto e branco, só texto, das últimas notícias do mês. Agora me traz só as imagens. Tá, mas esse contato não vai ser por meio de um site. Vai ser o quê? Um Vai aplicativo? ser pela Onde que internet. essa IA vai Isso. estar? Vai ser pela internet. É que quando eu digo não vai ter site, Uhum. não vai ter site como a gente conhece ele Então, não hoje. vai ter um site, por exemplo, oficial da CBN, como foi o seu exemplo. Tipo assim, porque o portal, se você parar pra pensar, portal em si, basicamente é um retrato do jornal impresso. É, Isso caiu. Por quê? Porque a pessoa não vai ficar parando para olhar as notícias e não sei o que e tal. Ela vai conversar e vai falar assim: me traz isso, me traz aquilo, me conta. E melhor que isso, me conta na linguagem que eu quero. Então, por exemplo, você não vai precisar ter site em 10 línguas. Para que você tem site em 10 línguas? Não precisa. e não é por isso que os veículos de comunicação do mundo todo já estão começando a discutir o pagamento pelo produto que eles estão criando e que estão na internet? Sim, essa é uma discussão recorrente. Isso vai acontecer em todas as indústrias e todos os campos. Eu menciono isso na palestra. Porque o que acontece? Hoje, não é só os veículos de comunicação, mas toda a indústria midiática é a primeira a ser impactada, mas não é só a midiática. Hum. A gente está falando, por exemplo, de patentes médicas. Você tem patentes médicas colocadas. Mas por que, que a IA consegue consumir esse conteúdo? Porque está público na internet. Está Uhum. público. Então, a discussão principal é se está público e aberto na internet, e ela consegue navegar pela internet. Como você pode culpar uma pessoa de ter consumido aquele conteúdo? Entendeu? Uhum. E o nível que a gente está chegando agora, no último estágio, a inteligência artificial ela está passando a navegar por você. Eu fiz testes recentes, foi lançado agora há pouquíssimo tempo, ChatGPT modo agente, e você literalmente pede para ele navegar em um site e executar tarefas e ações. Então, eu vi isso recente agora, tá fresquinho na palestra. Então, a hora que a pessoa bate, eu olhei, eu falei, meu Deus. O exemplo que eu trouxe, inclusive, na palestra, o chat GPT tá usando o WhatsApp no meu lugar. De uma forma que ele lê minhas mensagens, entende o contexto, vê o histórico e responde dentro do contexto. Nossa, então você não precisaria mais ficar preocupado Não com precisa, eu não ficar olhando o precisaria. WhatsApp Eu não, exato, exato. Então, tipo assim, imagina você botar o chat GPT para trabalhar para para ficar você? respondendo o WhatsApp para você 24 horas por dia em contexto, conversando, falando: Oi, tudo bem? De onde você é? O que você faz?
E ele traz. Óbvio que a gente está falando da primeira versão. Primeira versão. A primeira versão é ruim e já é impressionante. Puxa vida, um assunto muito interessante. Juliano, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Ótimo dia para você. Muito obrigado, uma honra. E quem quiser me encontrar, tô aí facinho na internet. Juliano Kimura. Nós conversamos com o palestrante Juliano Kimura, ele é palestrante aqui do EcoTIC Nova 2025, fez a palestra de abertura, a palestra magna que abriu este evento aqui em Maringá. Ele também é CEO de uma agência de inteligência artificial.